ainda mais com o convite de amigos tão queridos, que iniciou pelo Márcio, mas depois tem uma equipe de trabalhadores, talvez você não saiba disso. Primeiro vem o convite, depois tem uma equipe que te envolve e não deixa sair o convite. É uma coisa muito boa para que a gente não fuja do trabalho. Mas tem muita satisfação em poder voltar aqui e nesse dia especial, nessa data simbólica que faz com que cada um de nós seja então favorecido pelo caminhar, pela transformação, pela construção que essa casa espírita, Suave Caminho, desempenhou até hoje, transformando vidas a serviço da doutrina espírita e envolvendo corações aflitos em nome de Jesus. Não existe, obviamente, um dia especial para poder levar o Evangelho aos corações amigos. Todo dia é santo. Mas existe a data simbólica, que então o convite é feito aos encarnados e desencarnados. E eu tenho certeza que agora, nessa sala, onde os nossos olhos físicos contemplam 4 paredes, aqueles que tiverem mais sensibilidade perceberão que o tamanho da sala é maior que os nossos olhos podem ver. Porque nós sentimos a presença dos espíritos amigos e que nos pedem para, como a Daniela fez aqui, ser um dia diferente da noite de hoje. Vamos conversar sobre o tema. Vamos falar sobre as experiências do tema. E vamos tentar trazer aquele que é a luz do mundo e a bússola norteadora das nossas vidas. A data de hoje, o tema de hoje escolhido, é o caminho do amor. Um caminho percorrido por Jesus, um caminho conduzido por Ele e oferecido para cada um de nós em nossa particularidade, em nossa dinâmica pessoal. E o convite foi feito para cada um de nós de maneira diferente. E eu quero então, começando, lembrar em João capítulo 14, no versículo 4 ao versículo 6, obrigado, ao versículo 6, o evangelista diz assim: sabeis o caminho para onde vou, sabeis o caminho para onde vou. E Tomé lhe diz: Senhor, nós não sabemos aonde vais, como poderíamos saber o caminho? Nós não sabemos aonde vais, e como poderíamos saber o caminho? E Jesus olha para Tomé como quem olha para um amigo que conhece há muito tempo e diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E é preciso então a gente entender que o caminho, na concepção bíblica, é diferente dos caminhos na concepção social do nosso dia a dia. Aqui existe uma rodovia que corta muitas cidades, Amaral Peixoto. Perto de nós tem uma BR-101 que traça horizontes infinitos pelo Brasil afora. Em nossos bairros existem ruas, vielas, que ligam ruas às outras casas, a outras casas, formando bairros. Mas o que Jesus está falando aqui não é sobre o caminho a ser percorrido. O que Jesus está falando aqui é sobre uma conduta de vida, é sobre o cotidiano, é sobre o dia a dia, é sobre uma forma de encarar
Shera, que quer dizer conduta, caminho, caminhar, dia a dia, procedência, interpretação e, sobretudo, vivência. Sobretudo, vivência. Porque tudo que Jesus fez foi para demonstrar a cada um de nós que era possível fazer, que era possível reordenar, educar, orientar, deixar como exemplo. Por isso ele diz: eu sou o caminho, e ninguém vem ao Pai senão comigo. Essa é a conduta a ser realizada por cada um de nós. Porque a lógica desse ensinamento é saber que cada um de nós tem o direito à legitimidade de encarar a vida como quisermos, de enxergar as coisas de acordo com as nossas perspectivas, de olharmos os nossos irmãos de acordo com os nossos olhares, de interpretarmos a vida ao nosso bel prazer. Podemos olhar a vida com uma circunferência de 360 graus, mas tem um detalhe nisso tudo: nós só poderemos percorrer um caminho por vez. Nós só poderemos percorrer um caminho por vez. E quando se escolhe um caminho, você abre mão de outros. E quando então você percebe que está no caminho, você começa a perceber as dificuldades de estar naquele caminho. E talvez até pensar: poxa, eu deveria ter pego outro caminho, deveria ter tido outra conduta, deveria ter tido outro olhar. Porque Jesus é aquele caminho, é aquela conduta que nos faz perceber aqueles que estão invisíveis na sociedade. Jesus é a conduta, é o caminho, é o olhar que nos faz oferecer pão a quem tem fome, água a quem tem sede, cobertor aos descamisados, atenção aos deprimidos, orientação a quem está totalmente perdido e bússola para quem está desorientado. Para todas as direções existem muitos caminhos. Para todas as direções. No entanto, existem caminhos que levam os homens às perturbações, existem caminhos que levam os homens à libertação. Como nos diria Raul Teixeira, aquele que vive a vida tentando se libertar terá uma vida após a morte, terá uma vida espiritual de libertação. Mas aquele que vive se agarrando às coisas materiais, se prendendo aos condicionamentos humanos, então esse terá uma vida aprisionada no plano espiritual. A libertação se faz no caminhar, e o aprisionamento também. É no dia a dia, é no trato com as coisas, é no trato com a família, é no trato com os amigos, é no trato com a nossa própria vida. Com a nossa própria vida. Então Jesus é esse Espírito que dita caminhos, que ensina a orientar-nos pelas estrelas que brilham nos céus, mas sermos distanciados dos sinais que nos chamam a atenção da terra. Porque de nada vale o homem viver uma vida contemplando os céus, mas se afastando dos seus aqui na terra. Tampouco vale uma vida simplesmente norteada pelos bens comuns da terra, esquecendo-se daquilo que nos encontrará em algum momento, em algum tempo nos céus. Precisamos ter a certeza do caminho. Precisamos ter certeza e firmeza no caminhar.
caminhar com Jesus, nós não teremos nenhuma facilidade, nenhuma. Ao contrário, a vida de Jesus foi repleta de pedras no caminho. A vida de Jesus foi repleta de grandes desafios. E eu tenho certeza que a vida de cada um de nós se faz assim também. A porta, o caminho que nos leva à porta estreita, ela também não é larga, ela é estreita. É um caminho difícil a percorrer. Mas ninguém falou que se caminharia sozinho. Ninguém falou que estaríamos só nessa caminhada. Se toda construção começa com a primeira pedra e a pedra fundamental, toda caminhada começa no primeiro passo. E a natureza não tem pressa, segue o seu compasso, inexoravelmente chega lá. Essa casa espírita, quando resolveu ocupar um pedaço do caminho que Jesus ofereceu, colocou a primeira pedra. Os obreiros espirituais apresentaram a obra arquitetônica. Os arquitetos espirituais da obra se manifestaram. E os construtores aqui da terra começaram a produzir, então, as ações específicas e especiais para construir esta casa que está de pé há 39 anos pelos caminhos do amor. E se não fosse pelo caminho do amor, talvez essa casa fosse muito maior, porque as facilidades que se apresentam para instituições como essa são dignas de serem reprovadas. Não a casa, mas os convites. Enquanto templos espirituais, templos religiosos em todo o país e no mundo abrem os púlpitos para os ímpios, para os malfeitores, para aqueles que têm segundas intenções, a casa espírita, aquela que é respeitável, aquela que congrega com Jesus, aquela que congrega com os seus trabalhadores espirituais, ela reserva o púlpito, não para os palestrantes, mas é para Jesus. Quem subir aqui e achar que tem merecimento de estar aqui, é porque não encontrou Jesus pelo caminho. Quem vem a essa casa e vem trabalhar aqui, pensando que tem merecimento, é porque ainda não encontrou Jesus. Estamos aqui pela misericórdia. Estamos aqui, como bem diziam nossos irmãos católicos, pela graça. Estamos aqui porque alguém olhou e teve piedade de nós. Coração caridoso olhou e falou: tadinho Saraiva, bota ele para falar. Porque se ele ficar quieto vai ser pior. Mas cuidado com o que ele vai falar. Porque às vezes ele fala demais, a esposa dele sabe disso. Então essa casa, que ao longo dos 39 anos, Márcio, vem percorrendo por esse caminho de amor, vem transformando corações aflitos, vem educando almas desorientadas, vem consolando corações em desalinhos. E vem fazendo com que eu e você façamos a escolha de no dia de domingo estarmos aqui e não nos circos da vida. Esse é o objetivo de estarmos aqui, mesmo se não estivermos fisicamente. Pertencer a uma casa espírita não é estar nela todos os dias, porque não adianta frequentar os corredores
debruçado sobre isso aqui. Você pode fazer aqui ou em qualquer lugar. Ou em qualquer lugar. Eu quero aproveitar que nós estamos falando de as pedras do caminho. E eu quero ler para vocês aqui um trecho do livro psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, Vida em Vida. E o Emmanuel diz assim: as dificuldades de qualquer natureza são sempre pedras simbólicas, asfixiando-nos as melhores esperanças do dia, do ideal, do trabalho ou do destino que recebemos na glória do tempo. É necessário saber tratá-las com prudência, serenidade e sabedoria. É necessário saber tratar essas pedras com prudência e sabedoria. E ele termina falando assim: ninguém passará ileso nos caminhos do mundo. As pedras da incompreensão e da dor no ambiente comum da existência carnal chovem sobre todos. Do entendimento e da conduta de cada um dependerão a felicidade ou o infortúnio na laboriosa romagem terrestre. As pedras do caminho, elas podem ser usadas para construir, para levantar uma construção, como elas podem ser também pedra de tropeço na vida de cada um de nós. Como nós vamos encarar as pedras que vai fazer todo o sentido e toda a diferença em nossa vida. O espírito de Lina Aroeira, através de Chico Xavier, fala para a gente assim: em nossas tarefas, isso aqui é importante, gente. Em nossas tarefas somos compelidos a iniciarmos pela manjedoura, a escalar a montanha áspera do serviço e guardar a partida através da cruz. Está aqui o resumo do caminho de Jesus. Nós somos compelidos a iniciarmos pela simplicidade da manjedoura. Quando Jesus chega à cidade e encontra Zaqueu em cima de uma árvore, ele convida Zaqueu a sair da árvore e vir para baixo, e vir olhar os seus olhos, numa atitude de simplicidade, porque ninguém experimentará o reino dos céus, ninguém caminhará pelo caminho do amor, se não descer da árvore do egoísmo até a margem, o solo da simplicidade, a simplicidade da manjedoura, a simplicidade do início da vida de Jesus e do início da transformação espiritual que cada um pode propor a si mesmo agora, nesse instante. Mas ela também diz que cada um de nós deverá ter um esforço constante de superar as dificuldades do caminho, transportar montanhas, ultrapassar os vales tenebrosos, subir montanhas e ultrapassar os vales. Ninguém aqui passará sem um esforço pessoal de dinamizar sua própria vida em influências espirituais renovadoras para nossas vidas. É um esforço de cada um no dia a dia. E depois nos digna é aguardar o retorno pela cruz. Porque uma vez tendo a coragem de experimentar o início simples da manjedoura, que é o início da simplicidade, aquele que se iguala, aquele que olha para o outro de maneira igual, aquele que se coloca no lugar do
tenta perder aquilo que alimenta o ego, aquele que tenta se afastar daquilo, que se afasta de Deus. Aquela simplicidade que Jesus nos pede no olhar, na palavra, no lidar, no carinho, no dia a dia, aquele que experimentar essa condição humana enfrentará esforços incríveis para tomar suas más inclinações, enfrentará esforços e se submeterá a revoluções íntimas, insuportáveis em determinados momentos, quando nós nos percebemos pessoas nem tão boas quanto nós queremos ser. Nesse momento, andando por esses caminhos, por essas veredas espiritualizantes, essas veredas de luz, de amor, de misericórdia, nós então aguardaremos o caminho do retorno pela cruz. E esse retorno não é fácil, porque quem escolheu o caminho do amor não passará aqui sem receber uma pedrada. Jesus curou paralíticos, Jesus amou, Jesus ouviu, Jesus abraçou, acolheu, recebeu, transformou. Jesus inflamou a fé, Jesus contemporizou o pecado, Jesus adaptou as leis de Deus à nossa vida. Jesus amou todos os seus amigos e até os seus inimigos, mas Jesus foi abandonado por todos eles ao caminho da cruz, a não ser João e sua mãe, que foram com Jesus até o pé da cruz. Então, quando eu e você realmente quisermos nos comprometer por essas veredas, quando eu e você realmente quisermos andar por esses caminhos, primeiro, teremos que iniciar com a humildade da manjedoura, enfrentar os esforços da vida e sofrer muitas vezes de solidão física, material, daquele que não te compreende, daquele que te trai, daquele que te ofende, daquele que se afasta de ti, as zombarias do caminho, as promiscuidades das palavras, a pequeneza do olhar, o afastamento momentâneo, e tudo isso vai nos deixando sozinhos. Como Jesus ficou na cruz. Mas a exemplo de Jesus, se o seu reino não é desse mundo, os nossos verdadeiros amigos também não frequentam esse mundo. Eles estão nas esferas do amor, do sentimento e do relacionamento que temos uns com os outros. Nada nessa vida, nenhum aspecto material, nenhuma transformação física, nenhum recondicionamento material nos fará perceber a beleza do campo do coração do outro, a não ser pelo relacionamento, pelo olhar, pela troca e pela vida, pelo convívio, pela conduta, pelo lidar um com o outro. Porque no final das contas, tudo que nós estamos falando aqui é sobre interpretação e vivência. É interpretação e vivência. Nós vivemos de acordo com o que nós interpretamos a vida. Como é que você vive? Como é que você trata o outro? Como é que você é tratado por alguém? A maneira que te trata é a maneira que você exemplifica a sua vida com o outro. Aí a pessoa às vezes diz assim, sabe, você está enganado. Eu sou espírita, eu faço bem pra caramba. Eu vou reunião mediúnica, eu vou na campanha do quilo. Eu vou ao centro todo dia. Eu aplico passe, eu boto água lá na hora do
Deus. Porque ser espírita não nos garante nada. Agora, agir como espíritas, agir como cristãos, sim. Isso já garante, no mínimo, uma grande revolução íntima e espiritual em nossas vidas. Zaqueu era um publicano. Jesus pede para Zaqueu descer da árvore e diz a Zaqueu: desce, porque me convém hoje jantar em tua casa. Públio Lentulus era um senador romano. Procurou Jesus para falar com ele na calada da noite, porque não podia ser visto com Jesus no dia. Mas Jesus foi até Públio Lentulus e falou ao coração. Saulo vai matar Ananias. E antes de entrar na cidade de Damasco, Jesus encontra com Saulo e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E todas essas três criaturas que souberam se apropriar da mensagem, que se aproximaram do Cristo e caminharam pelos caminhos do amor, todos eles tiveram grandes transformações íntimas. Porque quando Jesus olhava para Zaqueu, ele já via o Bezerra de Menezes lá na frente. Quando Jesus foi conversar com Públio Lentulus, ele já via o Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, lá na frente. Quando Jesus foi conversar com todos aqueles que se aproximaram dele, ele já via a transformação espiritual por aqueles que conseguiram caminhar com ele no caminho da transformação íntima. Quando Jesus aparece para Saulo, ele já sabia que Saulo iria transformar-se. Quando Jesus cura a mulher que tem fluxo sanguíneo constante há mais de 10 anos, ele não diz: eu te curei, ele diz: a tua fé te curou. Porque Jesus não está aqui para provar que ele não consegue fazer nada para ninguém. Ele está aqui para provar que cada um de nós é capaz de transformar-se pelo caminho do amor. Ele está aqui para provar que cada um de nós é capaz de influenciarmos a nós mesmos a sermos pessoas de condutas espiritualizantes, a dominar as nossas más inclinações, a percebermos que nós estamos no caminho, mas que o processo de desenvolvimento se vai no caminhar. E assim aconteceu com Saulo na transformação para Paulo, e assim aconteceu com Zaqueu na transformação para Bezerra de Menezes, e assim aconteceu com todos aqueles que estiveram com ele. No livro Crônicas de Além Túmulo, por exemplo, Humberto de Campos fala da transformação de João, o evangelista, que esteve com Jesus, interpretou Jesus, viveu Jesus, amou Jesus, percorreu as estradas duras de Jesus e transformou-se em Francisco de Assis, que, segundo a obra de Humberto de Campos, Crônica de Além Túmulo, capítulo 14, Francisco de Assis é o espírito que coordena o espiritismo no mundo. Não são palavras minhas, são palavras de um espírito convidado por Emmanuel a escrever vários livros através de Chico Xavier. E isso é só para... Gente, sinceramente, algumas pessoas me perguntam: poxa, mas é verdade que Judas foi Joana d'Arc? É verdade que fulano foi ciclano? É verdade que Chico? Verdadeiramente isso não importa. Mas quando a gente cita, é para lembrar que existe transformação
caminho eles se transformaram, foram aperfeiçoando seus espíritos e se tornando cada vez pessoas melhores. E eu pergunto a mim e a cada um de vocês: qual foi o momento do teu encontro com Jesus? E nesse momento que você encontrou com Ele, você percebeu alguma mudança? Ou a mensagem dele ainda não penetrou profundamente no teu coração? Se penetrou, se te agrupou, se te orientou, ótimo, maravilhoso. Houveram tempos que vocês não fizeram isso com a mensagem de Jesus, e eu também. Mas se ainda não entrou, mas se ainda não fez efeito, mas se ainda está crescendo, mas se ainda está reagrupando as nossas forças espirituais, calma. É assim mesmo. Aconteceu até com os apóstolos. Ou alguém esqueceu de Simão Pedro, aquele pescador duro de Cafarnaum, muitas vezes inclemente em suas palavras, muitas vezes insensível na interpretação da vida do outro, mas foi capaz de se tornar uma pedra fundamental no colégio dos apóstolos, dos 12. E foi o líder naquele colégio de 12 apóstolos, aquele pescador de Cafarnaum, duro na queda, duro de roer, mas Jesus conseguiu acessar seu coração porque ele permitiu que ele o fizesse. É com calma, não é com pressa, porque não é sobre ter pressa, não é isso, é sobre ter qualidade no caminhar. Eu citei aqui agora há pouco uma música de um companheiro nosso lá do Nordeste, que dizia: se aveste não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste não, a largada rasteja até a hora que cria asas. Se aveste não, que a corrida, a felicidade nunca se atrasa. Se aveste não, amanhã ela bate bem na porta da tua casa. Se aveste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue o seu compasso e inexoravelmente chega lá. Se aveste não, observe quem vai subir na ladeira, seja princesa, seja lavadeira, para ir mais alto vai ter que suar. Para quem não está caracterizado como se aveste, lá no Nordeste até acaba, vai devagar, se aveste não. Jesus pede que aqueles que queiram acompanhá-lo, que submeta-se então ao caminhar, carrega sua cruz e segue. Mas tem um detalhe: ele não pede pressa, ele pede boa vontade, bom ânimo, alegria, companheirismo, satisfação, porque, gente, Evangelho de Jesus é transformação. E muitas vezes a gente fala histórias de dor, de sentimentos destroçados, de vidas totalmente encharcadas pelo desânimo, pela cólera, pelo ódio, mas o Evangelho de Jesus nos chama à alegria da esperança a ser alcançada daqui a pouco. O Evangelho de Jesus nos chama à construção, se não de uma casa espírita, mas de um templo espiritual dentro de nossos corações. No livro Boa Nova, Jesus está em frente ao templo de Jerusalém. E Hanã se aproxima de Jesus e pergunta: Nazareno, o que fazes aqui? Que buscas nessa cidade? Jesus olha para ele e fala: busca a implantação do reino de Deus.
construção do reino de Deus em tuas mãos. Acaso sabe o que é isso, Galileu? Jesus responde: Hanã, sacerdote, o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. E o Evangelho precisará frutificar primeiro nos corações de todos nós, para depois ganhar a alma, o espírito das nações. O Evangelho de Jesus precisará frutificar no seu coração, para depois ganhar a alma das nações. Enquanto houver guerras, enquanto houver manifestações de ódio, enquanto houver fome, miséria, dor, enquanto houver pessoas em situação de rua, enquanto houver pessoas sofrendo com racismo, preconceito, enquanto houver homofobia, enquanto houver dor de incompreensões, enquanto houver feminicídio, assassinatos, enquanto houver todo tipo de dor nesse mundo, é porque Jesus ainda não está completo em nossos corações. Precisaremos então abrir uma vereda maior para caminharmos. Se a caminhada estreita está difícil, ele dá um jeitinho de aumentar um pouquinho aqui e ali, a estrada está pavimentada. Basta que eu e você queiramos continuar caminhando com fé, resolutos de que um dia encontraremos a Deus e teremos nele as respostas que tanto queremos nas nossas vidas. E aí, já caminhando aqui para o final, gente, eu não vou deixar vocês ouvindo muito a minha voz hoje, porque me disseram que até bolo tem hoje. Até bolo tem. Já vi até uma plaquinha ali atrás da criança: tem bolo! Como quem diz assim: cala a boca, Sara, tem bolo! Então, para que tudo isso possa fazer sentido, gente, para que tudo isso possa então ser realmente experimentado pelos nossos corações, para que esses caminhos de Deus em nossas vidas sejam verdadeiros, é preciso que experimentemos Ele com intensidade, com amor, com perseverança, com alegria e com fé. Porque, ainda que eu fale todas as línguas dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, serei apenas um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que eu possua o dom das profecias, saiba todas as ciências, ainda que eu possua um tamanho grau de fé que me permita remover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua os bens entre os pobres e deixe então o fogo consumir o meu corpo, nenhum proveito tiro se eu não tiver amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não é nada exigente, arrogante e orgulhoso. Jamais é descortês, nunca interesseiro. O amor não se irrita, não guarda rancor no coração, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não terá fim, as profecias sim, as línguas se calarão e as ciências têm o seu tempo. Imperfeito é o nosso conhecimento e também as profecias, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, eu pensava como criança, eu agia como criança interpretava as coisas. Hoje, homem, me despojei dos atributos de criança. Por enquanto, enxergamos Deus através de um espelho, mas um dia teremos a visão de Deus de face a face. Por enquanto conheço apenas uma face, mas logo conhecerei como sou por Ele conhecido. Temos agora a fé, a esperança e o amor, mas das três, o mais excelente é o amor. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês,
Que essa casa espírita continue trabalhando, se esforçando para fornecer a cada um de nós os caminhos de regeneração pelo amor. Que nós possamos sair daqui com a certeza que já começamos a caminhada, que depende de nós chegarmos até o ponto de encontro com aquele que é caminho, é verdade e é vida. E ninguém chegará ao Pai senão com Ele, por Ele e para Ele. Boa noite, gente. Até a próxima. Muito obrigado.